Olá, queridos irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, e quero convidar você para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é Memórias Positivas. O texto escolhido é o Salmo de número 30, versículo 3, que diz: Senhor, tu me tiraste da sepultura, prestes a descer a cova, e devolveste-me a vida. Meus amados e muito queridos irmãos e todos quanto nos ouvem, é possível que o Salmo de número 30 tenha sido composto no contexto dos acontecimentos narrados lá em 1 Crônicas 21, onde o texto fala do sofrimento do salmista Davi. O título hebraico diz que o Salmo é mesmo de Davi, escrito com antecedência para a dedicação do templo. Os dias sombrios, as noites tristes em que a vida estava em grandes perigo, ficaram no passado. E por isso o salmista está muito alegre. A prosperidade resultou em autoconfiança, mas essa experiência foi colocada na perspectiva correta, na perspectiva de Deus, e mostrou ao salmista a sua própria fragilidade. Agora que o perigo passou, tornando um homem mais humilde e sábio, ele reconhece alegre e abertamente sua dívida de gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito por ele. Memórias positivas é diferente de pensamento positivo. O que é então memória positiva? Memória positiva é a lembrança dos atos, das maravilhas que Deus realizou na sua vida, nas nossas vidas. E aí, em outro momento de dificuldade, você vai ter confiança em Deus porque você lembra do que Ele já fez, não só para você, mas para toda a humanidade. Isso é memória positiva. Pensamento positivo, ele pode ser muito subjetivo, pelo fato de não ter nenhuma perspectiva de que aquilo de fato vai acontecer, porque nós dependemos da soberania de Deus para que as coisas aconteçam. Existe a memória positiva e existe a memória negativa. Uma é tão certa quanto a outra. Todavia, a memória negativa está mais presente na experiência humana do que a memória positiva. E é necessário que nós mudamos isso, que nós passamos a memorizar coisas positivas que Deus já fez na nossa vida para que possamos continuar com dignidade e prosperidade. A memória positiva, ela acalma o coração, ela afasta a mania de dor e de sofrimento, equilibra as emoções, modifica até mesmo o raciocínio, predispõe a alegria e gera gratidão a Deus. E aí obriga o ser humano a exaltar ao Senhor pelos seus atos, pelos seus feitos, pelas suas maravilhas. Pensamento positivo é diferente. Pensamento positivo é uma coisa e a memória positiva é outra coisa. A memória positiva lança mão de fatos históricos e não de suposições. A memória positiva não fabrica acontecimentos desejáveis, não inventa, não mente, não força as coisas, não sacrifica a verdade. Esses exercícios mentais são próprios de pensamento positivo e não de memórias positivas. Como eu já disse, o pensamento positivo ele pode não acontecer, porque não dependemos da nossa própria força para que as coisas aconteçam, ou para que as coisas aconteçam. Nós precisamos da força e da presença de Deus para que as coisas aconteçam de maneira positiva em nossas vidas. Só no pequeno Salmo 30, poeta sacro, nós falamos que é o salmista Davi, né? Ele traz à nossa memória 5 colossais lembranças históricas muito importantes. Ele diz: Tu me reergueste. E isso foi verdade porque o salmista tinha caído da fé e agora Deus está reerguendo ele, colocando ele de pé. Ele diz: Tu me curaste. E foi verdade porque ele diz para Deus que ele estava enfermo e Deus curou ele. Ele disse: Tu me devolveste a vida. E com certeza, espiritualmente, ele estava morto. Tu me deste firmeza e estabilidade, e tu mudaste-me o pranto
em dança. O salmista está dizendo que Deus transformou a vida dele. Meu amado irmão, minha amada irmã e todos quanto nos ouvem, a memória negativa, ela não traria à lembrança todas essas alegrias. Ela só enxerga, só cata e só traz à tona aquilo que é desejável. Que você possa, assim como o salmista, aprender, lembrar das coisas grandiosas que Deus fez na sua vida. Isso é memória positiva. E só assim a sua fé será enaltecida e você crescerá na presença de Deus e vencerá suas lutas. Certamente será uma pessoa vitoriosa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Querido e eterno Deus, Pai Santo de Jesus, oramos ao Senhor nesse momento agradecidos, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossa vida. E certamente o Senhor continuará fazendo. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus por dispensar sobre nós a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor incondicional. Deus, nesse momento intercedemos pelas pessoas que estão ouvindo. Nós oramos nesse momento pelas famílias. Oramos pela igreja, Senhor da glória, que ela seja vitoriosa. Nós oramos por aqueles que estão enfermos. Nós oramos, ó Deus bendito, por aqueles que estão caídos. E pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.